Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana recebe nosso querido, nosso parceiro, Dr. Lucas Serbati. Seja bem-vindo, meu colega. Muito obrigado, Cida, e a todos os internautas da TV Cachoeiro. Estamos hoje aqui, com um tema muito importante que vai falar sobre algo que afeta diretamente o bolso de todos os consumidores. É verdade, Dr. Lucas. No mês passado nós gravamos uma matéria falando sobre ICMS no valor percentual de 25% nas contas de energia elétrica. E a doutora Maiara Mendes falou sobre uma liminar favorável a uma pessoa que entrou na justiça solicitando o estorno desse percentual. Pois bem, e agora, com o Dr. Lucas Serbati, nós vamos esclarecer algumas dúvidas, Dr. Lucas. E são muitas dúvidas, como sempre, né? Isso mesmo. Dr. Lucas, quem mora num imóvel alugado, esta pessoa pode entrar também com uma ação pedindo o estorno desse percentual sendo cobrado ilegalmente? Pode sim, Cida. O fundamental é você provar que você é o locatário e responsável pelo pagamento daquela energia elétrica. Afinal, isso avoca para você essa responsabilidade e essa legitimidade ativa de você pleitear esse direito à restituição desse pagamento ICMS. O que é necessário? Contrato, a conta de luz? Sim, o crucial é o contrato de locação para provar que você está sendo o responsável por aquele imóvel. Além disso, todas as faturas do período correspondente à locação daquele imóvel, além dos documentos de identificação pessoal, já são suficientes para você propor uma ação no Poder Judiciário visando essa restituição dos valores que você estiver pagando durante o período da locação. Isso é muito importante. Quer dizer, o João saiu daquele imóvel há 1 mês, 2 meses, 2 anos. Como que ele faz para pegar de volta esse dinheiro? Exatamente. É somente correspondente ao período em que você estava na locação, tanto dentro de um período de 5 anos. Se hoje você não estiver mais naquele imóvel, mas dentro de um prazo de 5 anos, que é o período de prescrição que a lei do Código Civil permite, basta você reunir aquele contrato de locação retroativo, as faturas da época que você pagou. Hoje, caso você não as possuir, basta ir na concessionária de energia elétrica, solicitar aquele período correspondente e com essa documentação ingressar com uma ação judicial. Se acaso o proprietário da casa, não, eu vou entrar porque a energia está no meu nome, mas quem pagou foi o inquilino. Esse acordo aí entre partes, inquilino e proprietário, deve ser feito antes dessa ação entrar, porque o proprietário teria que estornar esse dinheiro ao inquilino, né? Exatamente, é uma situação, na verdade, até um pouco temerosa, e vai depender muito da confiança do locador e do locatário. Afinal de contas, quem tem titularidade legalmente é o locatário, que estava durante aquele período, foi ele que desembolsou o dinheiro e efetivamente pagou a fatura de energia elétrica. Se de uma forma acordada com o locador, eles se permitirem fazer isso, realmente existe a possibilidade, considerando que eles estão omitindo informações ao Poder Judiciário, o que poderia até manifestar uma forma de crime. Mas o ideal é que tudo seja muito bem conversado, evitar figuras para ludibriar a lei e, da melhor forma possível, utilizar a realidade. A gente não pode incentivar práticas que vão contra as boas condutas, contra a lei, porque lá na frente isso pode gerar um prejuízo ainda maior para as partes. Isso é muito sério mesmo. Doutor Lucas, quem tem mais de um imóvel, porém a conta de energia está no número do mesmo CPF, porém número do relógio da energia são diferentes. Pode entrar assim mesmo? Pode sim, Cida, porque são mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, qual seja a restituição do ICMS. Mesmo que você seja portador, proprietário de vários imóveis, vários registros de energia, você pode ingressar com uma ação judicial sem problema nenhum, basta você identificar todos esses registros com as suas respectivas numerações e ingressar com uma demanda judicial. Várias perguntas e uma delas, assim, foram várias vezes as mesmas perguntas.
Advogado. Muita gente tem medo de contratar um advogado, acha que não pode pagar, acha que é caro demais, acha que vai ficar assim, meu Deus, o que eu vou fazer como eu vou entrar com a ação? Porque às vezes, doutor Lucas, a pessoa acha que tem que pagar na hora. Sim. A pessoa acha que não vai ter dinheiro para pagar o advogado. Essa pergunta eu recebi várias vezes. Então vamos esclarecer um pouquinho isso? Sim. Sim, isso é muito importante esclarecer, né? Que caso você opte por um profissional particular realmente, a Ordem dos Advogados do Brasil possui uma tabela que sugere um valor mínimo a ser cobrado em ações indenizatórias ou por ação por rito ordinário, rito sumário. Isso o profissional vai identificar qual vai ser o caminho processual adequado a ser tomado. Além disso, existe a sucumbência, que acho que talvez pode ser um fator que pode determinar o ingresso ou não de uma demanda judicial, né? A sucumbência, na verdade, ela é o quê? Você ingressa com uma ação judicial e você ganhando, o seu advogado vai ter um direito a uma verba que varia de 10% a 20% sobre o valor da condenação contra a outra parte. É a outra parte que vai pagar, no caso, o seu advogado, essa verba, que é o juiz que condena, na verdade. O porém é quando você perde essa demanda, que isso inverte. Na verdade, por exemplo, a demanda do ICMS, o Estado ganhando, a concessionária, eles ingressariam contra você para você pagar esse valor de 10% a 20% sobre o valor da condenação, o que é um fator de risco para demandas temerárias. O que às vezes você consegue evitar o pagamento desse valor, na verdade, é quando o seu advogado inclui uma declaração de hipossuficiência. Isso significa que você está declarando para o juiz que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e esses honorários sucumbenciais. Isso, no final, o juiz, considerando essa situação econômica de vulnerabilidade, miserabilidade social da pessoa, na verdade, ele irá fazer o seguinte: ele irá te conceder a assistência judiciária. Um fator que pode acontecer é a outra parte, mesmo você recebendo esse benefício, ela durante um período de 5 anos ela pode ingressar contra você solicitando o pagamento desses honorários sucumbenciais. Mas a outra parte precisará provar que você melhorou economicamente. Geralmente isso é um pouco difícil de provar e você ficar durante 5 anos acompanhando a condição social de uma pessoa, mas existe essa possibilidade como exceção. Então pode acontecer o juiz não aceitar esse documento. Pode, se ele entender que você tem condição de arcar com as custas de um processo, além da sucumbência, ele pode indeferir esse pedido. E aí? E aí como é combinado? Paga-se a metade no início ou paga-se tudo no final ou deixa acontecer, de repente, ganhar o processo e a outra parte pagar o honorário do seu advogado? Os honorários iniciais que você contrata diretamente com o seu profissional, seu advogado, vai ser de acordo com o que você combinar com ele realmente. Todavia, a verba de sucumbência, ela surge quando o juiz dá uma sentença de mérito. Aí ele que vai fixar esse valor e realmente você vai ter que pagar dentro do prazo estipulado na sentença. Então, o melhor é combinar antes, né? Sim. Tudo que é combinado antes não é caro, gente. Então é melhor combinar antes e a gente sabe o que tem que fazer, como tem que fazer, para ficar tudo correto, né? Exatamente, Cida. O melhor é conversar com o seu profissional, ver qual a compatibilidade, se realmente é interessante você entrar com uma demanda judicial, porque se for uma demanda temerária, de alto risco, de repente nem compensa realmente provocar o Poder Judiciário, a não ser que você queira assumir esse risco e ver o que vai resultar esse final com uma sentença de mérito do juiz. Na verdade, essas audiências costumam ser marcadas mais de 2 vezes? Sim, Cida, vai depender muito do procedimento, principalmente com a reforma do Código de Processo Civil. Geralmente acontece uma audiência de conciliação e mediação, em que se tenta realmente conciliar as partes. Caso não lograr êxito nessa audiência, parte por um outro procedimento, uma audiência chamada instrução e julgamento. O juiz vai instruir o processo com quais as provas as partes pretendem provar seus direitos e, ao final, partir para o julgamento através de uma sentença de mérito. Então não é
tão estressante assim, né? Em alguns casos vale a pena porque é o seu direito, você está buscando o seu direito. Em outro caso, por outro lado, é melhor ter também uma conversa aberta com o advogado, sim, porque eu tenho certeza que todos os advogados, eles deixam claro, como o doutor Lucas está falando isso, eles deixam claro o que pode acontecer, o que pode não acontecer. E você ainda, né, doutor Lucas, tem ainda uma observação bem séria para fazer, né? Referente à cabeça do juiz. A cabeça do juiz é cada sentença, né? Exatamente. O juiz é um ser humano, ele tem suas experiências de vida e essas experiências trazem uma série de condições também, né? O que, por serem questões também subjetivas em alguns campos, né, que transcendem ao direito, isso permite dar diversas interpretações. Citando um exemplo, por exemplo, essa questão do ICMS. Ele veio abarcando vários juízes sentenciários de formas distintas, que culminou no quê? Os desembargadores no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, eles simplesmente suspenderam essas demandas até que o próprio tribunal assuma uma posição e determine se esses contribuintes possuem realmente ou não o direito no caso. Então é realmente uma questão subjetiva. Demandas judiciais exigem responsabilidade, não apenas dos advogados, mas também de seus clientes, que devem ter segurança no que pretendem pleitear. De que cada juiz pode sentenciar de acordo com as suas experiências de vida, e independente de questões legais. O exemplo do caso do ICMS, né? Vários juízes a nível de Brasil sentenciavam de formas diferentes. Alguns de forma positiva, atendendo o pleito desses consumidores, e outros de forma negativa, entendendo que poderia sim existir a diferença da alíquota do ICMS. Com isso, com vários julgamentos em dissonância, discordando realmente, tanto o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, quanto o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça lá em Brasília, eles entenderam que, por uma questão de segurança jurídica a nível de Estado e do próprio Brasil, eles suspenderam todas essas demandas de questionamento de ICMS. Todavia, é importante lembrar, Cida, que apesar da suspensão desses processos, isso não impede que você pleiteie o seu direito questionando o pagamento desse tributo. Isso quer dizer também da seguinte forma: se você está com o sentimento de que está sendo lesionado, independente da suspensão desse processo, procure o seu profissional, o seu advogado, que você entende que é da sua confiança, e vá questionar. É aguardar realmente o julgamento desse recurso. Infelizmente, também por questões subjetivas, nós não sabemos quanto tempo o desembargador, relator e o ministro vão demorar para analisar essas demandas, mas se você pleitear essas demandas agora, questionando os últimos 5 anos, você já se resguarda. Porque se for um julgamento positivo, você já vai ter 5 anos resguardado, além do que há por vir. Todavia, aquele que aguardar esse julgamento, que pode demorar 1, 2, 3, 10 anos, se você entrar somente com um julgamento positivo daqui a 10 anos, você só vai poder pleitear os 5 anos retroativos a partir do momento que você adentrar com essa ação. Todavia, os que já entraram já têm resguardado essa possibilidade. Essa informação é muito importante, é uma observação muito importante, porque muitas pessoas não acreditam muito, doutor Lucas. Eu vou deixar para lá, é muita dor de cabeça, eu vou gastar dinheiro com advogado, eu não tenho esperança mais na justiça. Tudo isso fica na cabecinha de cada um, mas tem que acreditar que é possível. A gente não pode abaixar a cabeça e aceitar tudo. Não, procure seus direitos sim, procure seu advogado. Eu sempre digo e friso mais uma vez, Cachoeiro tem grandes pérolas, inclusive no direito, tem grandes profissionais aqui. Como você, doutor Lucas, já afirmou, procure seu advogado de confiança e faça o possível para resgatar, porque querendo ou não é ilegal, né? Exatamente. O nosso entendimento é de que, pelo princípio da celeridade, da essencialidade da energia elétrica, que realmente 25% sobrepõe a realidade, não deveria ser esse valor, e realmente a ordem, os advogados estão aí para defender todos aqueles que se sentirem lesionados de qualquer forma. Se você tem alguma dúvida, está inseguro, procure o seu profissional justamente para que ele possa esclarecer todas essas dúvidas,
e, se for o caso, ingressar com uma demanda judicial. Dr. Lucas, muito obrigado mais uma vez. Espero que eu possa contar com o senhor mais vezes, porque essas demandas nunca acabam, né? Exatamente. Nós vivemos em uma sociedade que evolui rapidamente, são novas situações, novos direitos que surgem e nós não podemos ficar estagnados. Temos que procurar defender os nossos interesses dentro da lei, mas sempre se resguardando da melhor forma possível e principalmente com conhecimento técnico. Muito importante isso. Infelizmente, o nosso programa desta semana fica por aqui. Até semana que vem. Tchau! Olho a Olho, com Cida Campos.